E aí, galera, beleza? Vamos a mais uma aula de história. Legal? Legal? Pega sua caneta, pega sua anotação, pega sua apostila e vamos para mais uma aula de história. Hoje vamos falar da história do Brasil. Vamos falar de meus povos e minhas povas. Vamos falar então do primeiro reinado no Brasil. Vamos falar do primeiro reinado do Brasil. Lembrando que o primeiro reinado ele começa em 1822. O primeiro reinado começa em 1822 e vai até 1831. Fica antenado. Vamos lá. É a história do Brasil. E no primeiro reinado, a figura que aparece é a de Dom Pedro, que passa a ser intitulado Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador no Brasil. Então, para a gente chegar no primeiro reinado, eu preciso lembrar de alguns fatos que acontecem no Brasil e eu vou pegar o ano de 1820. Em 1820, ocorreu em Portugal a Revolução Constitucionalista do Porto. O que foi a Revolução Constitucionalista do Porto? Os portugueses organizaram a casa, expulsaram os franceses, mandaram embora os ingleses e exigiram a volta do Dom João VI a Portugal. Nessa revolução constitucionalista do Porto de 1820, que exigiu o imediato retorno da família real a Portugal, o que ocorreu somente no ano de 1821. Dom João VI atendeu e passou o governo do Brasil ao seu filho, como príncipe regente, ao seu filho mais velho, Dom Pedro, na condição de príncipe regente. Vamos dar sequência. Essa tela aí eu acho muito bacana, porque assim é uma tela que exprime que a gente consegue pensar o que estava acontecendo no Brasil nesse período. Quando Dom João retorna a Portugal, é óbvio que Portugal queria que o Brasil tornasse a ser colônia, mas o Brasil não seria mais colônia. Em 1815, um decreto de Dom João VI, o Brasil deixava de ser colônia e passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso significava a nossa independência administrativa e o Brasil não teria mais condições de voltar a ser colônia. Por conta deste fato, o que ocorre? Por conta desse fato, aqueles que estavam aqui no Brasil, diríamos uma oligarquia que buscou essa independência, aqueles que estavam manipulando para o processo de independência, desejavam que o Brasil de fato fosse independente. E aí Portugal começou a forçar para que Dom Pedro retornasse a Portugal. Não queriam que ele continuasse no Brasil, porque é fato que ele seria forçado a proclamar a própria independência do Brasil. Tanto é que Dom João, quando volta a Portugal, chega para seu filho e diz: Pedro, se um dia esta terra tiver sua independência, que seja por tuas mãos, Pedro. Olha que sábias palavras de Dom João. E aqui tem o dia do fico, Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ficou conhecido essa frase, esse dia, como dia do fico. Vamos à próxima tela. Próxima tela diz assim: o ano de 1822 foi marcado por vários acontecimentos que levaram à independência. O que marca a independência do Brasil? O dia 9 de janeiro,
O dia do fico, como nós havíamos comentado. O que foi o dia do fico? Sabendo essa camada que manipulava a organização política no Brasil, sabendo que Dom João estava mandando seu filho retornar, pressão da corte portuguesa, Dom Pedro teria que voltar, manipularam com 8.000 assinaturas, entregaram para Dom Pedro e pediram para que ele ficasse no Brasil. O que ele faz? Ele vai até a sacada do palácio, vai até a sacada de sua casa, olha para o povo e diz: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, estou pronto. Olha só, quando Dom Pedro decide permanecer no Brasil. Não seria só isso, mas algumas coisas iriam forçar. Fevereiro de 1822, devido à pressão da corte portuguesa, assinatura do decreto, o cumpra-se de Dom Pedro, as ordens da corte só poderiam ser obedecidas no Brasil com a autorização de Dom Pedro. Ele começa então a se impor dentro desse contexto da nossa história, da história do Brasil. Dando sequência, ainda em 1822, em maio de 1822, Dom Pedro recebe o título, é claro, pelaquela camada que estava manipulando o próprio processo de independência, comandado por José Bonifácio e outras coisitas más, o que acontece? Concede a Dom Pedro o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Olha o tamanho da responsabilidade dele, diante de uma colônia que daqui a pouquinho será uma colônia independente, essa colônia irá buscar a sua independência. Em setembro de 1822, uma viagem de Dom Pedro a São Paulo, foi pacificar um conflito em São Paulo, também deu umas passeadinhas por lá. Ele recebe a notícia de que as cortes tinham limitado seu poder, que já tinham disputa de poder. No dia 7 de setembro de 1822, na região do Ipiranga, as margens do rio Ipiranga, onde ele deu uma paradinha para dar uma desaguadinha, que acontece, Dom Pedro rompeu com a corte portuguesa. Olha só, eu acho muito bacana a independência do Brasil, porque ela é o momento em que a gente corta os laços com Portugal, mas o sotaque português a gente não perdeu. Pois, se é para o bem de todos, se é para o bem do povo. Não queremos mais que forças portuguesas venham a dominar nosso povo. Pois, independência ou morte. Com o sotaque português, Dom Pedro no caso aí, mais tarde será coroado Dom Pedro I, o Dom Pedro vai então proclamar a independência do Brasil. Em dezembro, ele é coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Beleza? Vamos lá, meus povos e minhas povas. Vamos seguir. Então veja só o que acontece, gente. Daí o Dom Pedro, o que ele tem que fazer? Ele expulsa as forças, expulsa os portugueses contrários, iniciou uma luta diplomática para o reconhecimento da independência do Brasil. Não foi fácil, nós tivemos algumas resistências, algumas províncias que resistiram. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, tendo em vista o que eles pregavam, a famosa célebre frase, que diz assim: América para os americanos. Portugal, mediante uma mediação da Inglaterra, é claro que pediu algo em troca, um pagamento pesado, uma indenização, onde reconheceu a nossa independência. E a Inglaterra, logo em seguida, também reconheceu a nossa independência, porém, a Inglaterra também pediu vantagens comerciais para o reconhecimento da nossa independência aqui no Brasil. Vamos lá? Dando sequência.
processo de independência do Brasil, né? Então, 7 de setembro estava acontecendo, Dom Pedro passa a ser o nosso primeiro imperador, reconhecimento da nossa independência por parte dos Estados Unidos, de Portugal, da Inglaterra, e aí a gente acaba percebendo que há uma resistência, principalmente de algumas províncias que estavam mais próximas a Portugal, e aí a Guerra da Independência, a resistência do Grão-Pará, da região de Belém, Maranhão, Marau é muito bom, né? A província do Maranhão, Piauí, Bahia e a província Cisplatina ainda resistiam ao processo da nossa independência. Ainda, né, no primeiro reinado, agora, já pós a independência, agora Dom Pedro está governando, Dom Pedro com o título de Dom Pedro I. Claro, tem forças políticas. E aí eu tenho os moderados, eu tenho os exaltados e tenho os portugueses. Então, esses partidos, né, esse grupo partidário aí, essa resistência, era a força política do momento dentro do primeiro reinado. Teve que costurar com estes, teve que manter essa galera aí. Aí foi constituída uma Assembleia Constituinte em 1823 para fazer o quê? A primeira Constituição do Brasil. Tem um fato bem interessante. Essa Constituição, se ela fosse outorgada ou promulgada em 1823, levaria o nome, ficaria conhecida como Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca. Você já pensou que no Brasil a gente dá nome de mandioca para tudo? Ia ser Constituição da Macaxeira, Constituição do Aipim, e Constituição, enfim, mas a Constituição da Mandioca. Por quê? Porque o voto era censitário e para votar e ser votado tinha que, segundo alguns projetos de lei impostos nessa Constituição, se ela fosse assinada, teria o voto censitário correspondente a uma área agriculturável de mandioca. Por isso, Constituição da Mandioca. Projeto dos Irmãos Andrada, né? E aí, o que é o projeto dos Irmãos Andrada? O projeto dos Irmãos Andrada era nada mais, nada menos, naturalizar todos os brasileiros que aqui estavam e impedir a força do Dom Pedro. Arrumaram para a cabeça. O que aconteceu no 11 de setembro de 1823? O Dom Pedro mandou fechar o Congresso, mandou fechar a Assembleia Constituinte e aí nomeou um Conselho de Estado, o qual entregou em 1824 a Constituição pronta a Dom Pedro. E Dom Pedro, o que fez? Outorgou a Constituição. A Constituição brasileira ela pode ser outorgada ou promulgada. Constituições outorgadas são constituições impostas. Constituições promulgadas são constituições votadas. Beleza? E aí o que acontece? A partir de então, esse primeiro reinado passa a ser de governo autoritário e absoluto. A figura do Dom Pedro bonzinho, a figura do Dom Pedro boa gente, ela agora é invertida nesse momento por conta dessas questões, por conta desta imposição, e ele se põe um governo autoritário e absoluto. Vamos dar sequência. E aí veio a Constituição outorgada de 1824. O que tinha lá? O governo tem características monárquicos, unitárias, né? Unitárias. O que acontece aí? Então, unitários, né? O que eu tenho nesse ponto aqui? Importante. Unitário e hereditário, né? Passa de pai para filho. Voto censitário, voto conforme a renda. Descoberto, né? O voto é descoberto. Ou seja, não é secreto. Vai lá, vota, a pessoa vê a quem está sendo votado. Eleições indiretas. Olha só, eleições indiretas. Onde os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da província e estes elegiam os deputados e senadores. Olha a sequência
do voto aí. Para ser eleitor da paróquia, olha só a minha língua hoje, eleitor da paróquia, eleitor da província, deputado ou senador, deveria ter uma renda anual correspondente 100, 200, 400 e 800 mil réis, respectivamente. Olha só, o eleitor da paróquia, 100, eleitor da província, 200, deputado, 400 e o senador, 800 mil réis. Chamamos isto de voto censitário. Então, meu povo antenados, vamos para a próxima tela. Próxima tela, ainda com relação à Constituição de 1824, catolicismo como religião oficial, submissão da Igreja ao Estado. Isso é importante, né, para a gente entender o que estava acontecendo também no segundo reinado. Tem um episódio por conta dessa passagem aí. 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Lembrando que o moderador é exercido nada mais, nada menos, é exercido pelo imperador, né, que passa a ser um poder absoluto, que dava plenos poderes ao imperador. O executivo competia ao imperador, ao conjunto de ministros por ele nomeados. Então, ele tem influência ao poder executivo. Vamos lá, próxima tela. O poder legislativo era representado pela Assembleia Geral, formada pela Câmara de Deputados, né, eleita por 4 anos, e o Senado, que era nomeado, mas o cargo é vitalício, até morrer. O Poder Judiciário era formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados escolhidos pelo imperador. O imperador tem poder supremo sobre tudo aí. O poder moderador era pessoal e exclusivo do próprio imperador, assessorado pelo Conselho de Estado, aqueles que fizeram lá a Constituição de 1824, que também era vitalício e nomeado pelo imperador. Imperador, poderes supremos. Vamos lá, próxima tela. Então, meu povo, a Constituição de 1824 também definiu leis para o processo eleitoral no país. De acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terras do sexo masculino e com idade maior de 25 anos. Para ser candidato, também era necessário comprovar alta renda, aproximadamente 400 mil réis por ano para deputado federal e 800 mil réis por ano para senador. Então era censitário mesmo, só os poderosos estavam no poder político. Dado a questões internas, a gente vai falar da Confederação do Equador, que aconteceu em 1824, pegou as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, por não aceitarem a imposição de Dom Pedro I, dado a Constituição de 1824, e a perda da província cisplatina. Isso aconteceu em 1828. Vamos dar sequência. A Confederação do Equador, que acontece em 1824, envolvendo as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, foi um movimento revolucionário de caráter emancipacionista. Ou seja, eles queriam agora separar. Não queriam, nós temos a independência, mas não queremos mais esse tipo de independência. Separar-se. E republicano, que ocorreu no Nordeste em 1824 e ainda pegou alguns revoltosos de 1817. Que mais que eu tenho lá? Representou uma das principais reações contra a tendência absolutista do imperador Dom Pedro I e sua política centralizadora, esboçadas na outorga da Constituição de 1824, a primeira Constituição do país, né? A primeira Constituição aí do país. Lembrando que ela foi imposta pelo imperador. Vamos lá, da sequência. Rebeldes foram condenados. Aí já é a parte final da Revolução. Claro que não deu certo, teve imposição.
rebeldes foram condenados à forca por um tribunal militar. Um fato interessante que passou para a história, embora seja discutível, foi a recusa dos carrascos em executar o Frei Caneca, mentor intelectual da revolta e uma figura mais carismáticas do Recife na época. Então, e aí ele era para ser enforcado, acabou sendo fuzilado. Tem um episódio aí, com referência a esse finalmente da guerra aí. Já na Guerra Cisplatina, a província Cisplatina tinha sido anexada por Dom João VI a território brasileiro. A província Cisplatina é o que é hoje o atual Uruguai. Mas em 1825, um grupo de patriotas uruguaios, liderados por Lavaleja, tomou o poder e declarou o Uruguai como pertencente à Argentina. Dom Pedro I declarou guerra à Argentina. Em 1828, Brasil e Argentina, o que fizeram? Um acordo e abriram mão do Uruguai. O Uruguai passou a ter a sua independência, graças ao Brasil. Olha que bacana, um conflito envolvendo nossas terras. Ainda com relação à Guerra Cisplatina, a guerra gerou muitas mortes e gastos financeiros para o Império. Derrotado, o Brasil teve que reconhecer a independência do Uruguai, da Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Gente, não tá bem. Nossa apostila diz assim, crise. Quais foram as crises do primeiro reinado? O que levou à abdicação de Dom Pedro? Impopularidade do governo por conta de uma imposição, da Constituição, do governo absoluto, crise econômica dada a diversos fatores, guerras, enfim, o assassinato do seu maior opositor, do jornalista Líbero Badaró, em 20 de novembro de 1830, uma manifestação que ocorre no Rio de Janeiro, ficou intitulada essa manifestação como Noite das Garrafadas, que se deu no dia 11, 12 e 13 de março de 1831, uma situação bastante insustentável. O que mais que eu tenho lá? Aí eu diria que foi um fator primordial. A troca do Ministério dos Brasileiros pelo Ministério dos Marqueses. Dom Pedro I tirou os ministros que eram do Brasil e trouxe ministros amigos dele de Portugal, ligados a Portugal. Então isso gerou uma insatisfação política, uma pressão. Ou ele abdica, ou eles abdicam com ele. Em 7 de abril de 1831, ocorreu a abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho, com menos de 5 anos de idade, o que seria mais tarde o Dom Pedro II. Então, ele abdica em favor do filho. Mas o que diz a Constituição? A Constituição diz que o imperador tem que ter a idade mínima de 18 anos de idade. Se não tiver, é nomeado uma regência trina, 3 pessoas nomeadas entre deputados e senadores para governarem até a maioridade do imperador. E aí nós entramos no próximo assunto, que é o período regencial, regências no Brasil. Legal, galera? Legal. Valeu! Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Fui!